Olá, meu nome é Carla Pina, eu sou psicóloga, educadora, voluntária do Instituto Ela e hoje venho contribuir com mais um vídeo para o projeto Mãe Educadora, desta vez falando sobre as etapas da vida, desenvolvimento humano. Particularmente acho um tema importante, um conhecimento importante para quem lida com crianças, adolescentes, jovens, adultos, compreender o que se espera, o que caracteriza cada fase do viver, para que a gente possa promover de forma assertiva o desenvolvimento e a expressão criativa da existência de um indivíduo. Quando eu penso em desenvolvimento, eu me apego, gosto bastante do conceito de processo de individuação da psicologia junguiana, que seria o processo de individuação, seria a ampliação da consciência de si mesmo. Esse encontro, essa busca de compreensão de quem eu sou, por que eu estou nesse mundo, os motivos desta existência, os propósitos desta existência, o que me caracteriza, quais são minhas qualidades, quais são minhas falhas, né? O que compõe as minhas vivências, a minha história, né? Essa grande consciência e compreensão de si, porque nós somos na verdade nós somos uma grande complexidade, né? E também estamos identificados não só de uma maneira individual, mas também dentro de um contexto coletivo, histórico, social. Eu problematizo bastante com os adolescentes e jovens que eu trabalho essa questão do propósito da vida. Eu acho essa uma pergunta importante, a busca dessa resposta, né? A busca dessa motivação do fazer, da nossa existência, do encontro desse prazer em estar vivo e estar contribuindo nesta vida com o outro, com o mundo, enfim, e que ela possa ser significativa. Quando a gente pensa em etapas da vida, a gente vai olhar ali para aquelas etapas clássicas dos ciclos da vida, né, que seria a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. A infância, ela é caracterizada ali pelo momento do nascimento, né, até mais ou menos por volta aí da entrada da puberdade. A criança, ainda dentro da infância, a gente tem aí algumas divisões, linhas teóricas que dividem a infância em diferentes etapas, né? A infância tem seus marcos de desenvolvimento, né? Desenvolvimento de neurodesenvolvimento, as habilidades também vão criando maturações, né? A criança não tem de fato a mesma linguagem do adulto, as mesmas autonomias, né? É como se ela estivesse num mundo à parte. A criança, ela vai recebendo ali, o mundo é uma grande novidade para a criança, e toda a forma como ela interage com o mundo e como ela se expressa, toda a linguagem da criança, ela é diferente, ela é específica, ela tem características próprias, né? Ao contrário do que se pensava um tempo atrás sobre a infância, de que a criança ela seria uma página em branco, né, e que ali caberia, né, a educação, a família está inserindo informações, né, a gente está ali de uma forma expositiva, está colocando as informações naquele indivíduo. Hoje a gente já entende a infância, a criança como produtora de cultura também, né? A criança também tem a sua complexidade. Desde o momento em que ela nasce, ela já nasce dentro de um contexto cultural, dentro de uma dinâmica familiar. Isso já começa a compor a sua identidade, né? E aí passa desde todas as variáveis possíveis, né? Quem é essa família, se essa criança é filha única, se ela é a filha do meio, a mais velha, a mais nova, né? Se esses pais são casados, se não são casados, se essa criança foi desejada, se não foi desejada. Todas as expectativas anteriores, inclusive ao nascimento, porque isso já acontece também, muitas vezes esses pais
já tinham ali expectativas, projeções em relação a este filho, né? Também o contexto social, né? Então, em que país, em que cultura, né? Quais são os valores daquele coletivo, daquela comunidade em que a criança nasce. Tudo isso vai compondo a sua identidade, quem ela é, dentro de toda uma complexidade. E ao mesmo tempo a criança também vai tendo a sua percepção ali do mundo, né, do que está sendo apresentado para ela, ela vai interagindo com isso e construindo junto com isso conhecimento. Hoje a educação fala muito sobre o aluno protagonista, né, esse aluno que constrói conhecimento baseado ali nas informações que ele vai recebendo, das interações que ele vai tendo com o mundo, né. Também a gente fala hoje muito sobre escuta ativa, às vezes eu vejo uma grande confusão em relação a isso, porque as pessoas acham que a escuta ativa em relação à criança seria realizar os desejos da criança, e não é isso. A escuta ativa é essa observação da expressão da criança, a gente conseguir, né, ajudar a criança ali a trazer essa expressão criativa, né, e também ajudar na leitura dessa expressão, dessa compreensão que a criança está tendo da vida, do mundo e de si mesma, né? Porque tudo é novo para a criança, né? As emoções sentidas, as sensações, né? As interações entre pares, entre adultos, tudo é uma grande novidade. Quando a criança ela entra numa fase, e a gente vai ter oportunidades depois de falar mais sobre a infância necessariamente, né? Hoje a ideia é poder apresentar essas etapas, né? Quando a criança, então, entra numa puberdade, né, que seria essa despedida do corpo infantil, né, essa mudança, essa grande mudança corporal que acontece com o indivíduo no desenvolvimento, marca-se ali a entrada da adolescência. A adolescência, ela é essa transição entre a infância e a idade adulta, né? Ela tem um pouco essa função até de se rever coisas, ela tem essa função de rever as vivências da infância, de reelaborar algumas vivências, inclusive traumáticas, né? Eu falo assim que é a grande oportunidade ali de se solucionar questões da infância, né? Por isso também a adolescência ela é marcada às vezes por grandes crises, por turbulências, né? A gente fala, é a fase das turbulências, né? É uma fase de muitas intensidades, porque também a gente tem ali as influências hormonais desse corpo que está ali, né, numa fase diferente e aí de uma maneira mais impulsiva, mais intensa, né? E aí a grande busca dessa identidade, né, que teve ali uma primeira formação na infância, uma primeira percepção na infância, mas que vai criar de fato a sua diferenciação ali, a sua individualidade nessa transição entre a adolescência e a fase adulta. A fase adulta, ela se marca pelas autonomias, né? Ela é a fase em que você alcança todas as autonomias, você já é capaz ali de fazer escolhas, o indivíduo já sabe o que é certo e o que é errado, né? E principalmente ele passa a ter uma função social, ele ocupa um lugar social naquele grupo, naquele coletivo, na comunidade, enfim, na sociedade em que ele vive. Por isso que ele é marcado ali pela escolha das profissões, né? A gente enxerga ali a transição da adolescência para a fase adulta, essa entrada na faculdade, no mercado de trabalho, e aí sim esse indivíduo assumindo uma profissão, uma função social frente àquela sociedade. Alguns povos originários, né, quando a gente vê, existem pesquisas sobre isso, de que a adolescência em alguns povos originários ela é muito curta, né? Ela é uma fase curta, ao contrário do que é na nossa sociedade mais contemporânea, em que o indivíduo entra na adolescência por volta dos 12 anos, na pré-adolescência ali, por volta dos 12 anos, e ela deveria se fechar por volta dos 20, né? Hoje a gente tem estudos que diz que cada vez mais esses indivíduos as pessoas estão protelando essa passagem, né, se mantendo ali nesse lugar mais imaturo, morando com pais, enfim, né, não assumindo ali a idade adulta.
né? Essa é uma questão social que a gente vive de crises, né? Porque a promoção do desenvolvimento, né, é permitir com que esse indivíduo ganhe essas autonomias e passe a exercer na fase adulta a sua função, né? O seu propósito da vida, praticar o seu viver, né? É na fase adulta que é o momento das grandes conquistas, é na fase adulta em que a gente tem uma adaptação social, é uma busca de uma adaptação social, é nessa fase que os indivíduos resolvem se casar, enfim, viver relações afetivas, amorosas, muitos ter filhos, constituir família, né? Ou ter sucessos profissionais, né? Investimentos, autonomias financeiras, né? Essa é uma fase de muitas conquistas até se chegar ali no que eu prefiro, né? Prefiro que a gente pensar o idoso, né? Que hoje a gente tem um olhar para o idoso de uma desqualificação, de uma desvalorização social que não deveria, né? Porque o idoso, ele é o lugar dessa maturidade, é onde se alcança essa grande consciência, essa ampliação maior de si, de quem nós somos, né? Esse mergulho para dentro, né? Às vezes até tem pensamentos filosóficos que diz que é nessa fase que a gente está voltado ali também para o outro de uma maneira mais amorosa, porque tem uma compreensão, é menos individualista, né? Tem uma compreensão maior sobre o outro. Mas a psicologia junguiana, ela traz o conceito da metanoia, né, que seria a segunda etapa da vida, né? Então ela não fala sobre a velhice, né? Ela fala sobre a segunda etapa da vida. A segunda etapa da vida seria a segunda metade da vida, né? Como se a gente vivesse, vamos imaginar se a gente vivesse em uma média de 90 anos, né? 45 seria a metade desta vida, né? Então, dos 45 em diante seria a segunda etapa. E a segunda etapa, a psicologia junguiana se refere a como se a gente estivesse subindo uma grande montanha, né? Como se a gente passasse a primeira metade da vida subindo esta montanha, conquistando, projetando o cume da montanha, esse alto da montanha, sem muito entender sobre ela, né? Quando a gente chega na metade da vida, seria esse cume, a gente estaria lá em cima, enxergando, tendo um olhar 360 graus sobre o viver, né? Conseguindo enxergar, compreender melhor o que é a vida, o que é a existência, mergulhar melhor nessa maturidade e aí, dali em diante, poder fazer um mergulho dentro de si mesmo e aí fazer as escolhas mais assertivas, conseguir promover uma expressão mais genuína, mais autêntica da sua identidade, de quem você é e já dessa história construída até então do seu viver. Espero ter contribuído com esse pensar, que eu acho que é inspirador pra gente quando a gente vai pensar sobre a existência. Muitas pessoas se acolhem dentro de crenças religiosas, né? O que eu vejo que é um acalanto, que é importante também, né? A gente vai ter oportunidades também agora, em demais vídeos eu vou trazer também uma fala mais voltada ali para a infância, o que caracteriza a primeira infância e depois sobre a adolescência também. Acompanhe.